Bom, primeiro, se você não me segue no Twitter, me siga. Então eu tô lá faz pouco tempo, mas estou sempre, como é uma plataforma de conteúdo mais dinâmica, eu direto estou fazendo coisas lá, posts lá, então me sigam. Mas o ponto que eu queria conversar com vocês era sobre esse post. Na verdade, o Valuation Freestyle é uma página muito engraçada que publica essas análises tiradas do cu das pessoas, publica, e aí eu sempre me divirto e eu respondi para eles, não para a pessoa que de fato fez esse comentário idiota. Mas essa ideia de que o problema é o capitalismo, etc., é uma ignorância, uma falta de noção sobre como as coisas funcionam, como lógica econômica funciona, a própria lógica que eu coloquei aí, né? Então, se o capitalismo é que mata, só que foi ele que tirou as pessoas da pobreza desde 1800, desde a Revolução Industrial, então não faz sentido, logicamente, você dizer que o problema é o capitalismo. E isso você consegue ver e verificar muito facilmente com os dados. Inclusive, na live da semana retrasada com os meus alunos, eu tô na 6ª turma, né, do Capitalismo e Socialismo. Eu justamente fiz uma live pegando na mão, entrando em ranking, como que faz os rankings de liberdade econômica, mostrando como você procura os dados, como você correlaciona os dados. E isso faz uma diferença muito grande. Quando você sabe onde procurar isso, não é uma coisa difícil. Você acha boa parte deles no Banco Mundial, no World Bank e no Our World in Data. Tem muita coisa nesses locais em que você consegue procurar esses dados e fazer essa correlação do que cada coisa significa. Mas o ponto é que a gente não aprende isso na escola. Muita gente sai da escola com aquela cabeça, que eu até mostrei pra vocês um post que tá aí no meu feed, que foi do Quebrando o Tabu, de um cara falando dando a entender que o paraíso de uns é o inferno de outros, ou seja, que uns enriquecerem a pobreza de outros. E essa noção de que economia é jogo de soma zero, e lembrando, não é uma questão de opinião, é uma questão básica, que todo mundo deveria saber, deveria ser uma coisa ensinada na escola, mas a gente não aprende, infelizmente. E aí eu vou deixar 2 gráficos aqui para vocês. Então, o primeiro gráfico é o gráfico da riqueza, que ele mostra, ele foi retirado do Our World in Data, em que ele mostra o GDP, o PIB mundial, a riqueza do mundo nos últimos 2 milênios. O que aconteceu nessa setinha vermelha aqui? O que aconteceu para que esse gráfico se invertesse? Então, ele fosse praticamente a mesma riqueza até 1820, e a partir de então, dessa data, tivesse um crescimento tão grande. Aconteceu capitalismo. E o outro gráfico é o gráfico da pobreza. Então, o que aconteceu para que tivesse mais pessoas fora da pobreza do que dentro dela? Como era o que acontecia até antes da Revolução Industrial. Aconteceu o capitalismo. Então, só com essas 2 informações, uma boa parte do que é falado aí na internet já cai por terra. E aí tem muitas outras coisas a serem analisadas e que as informações são públicas. E aí vocês vão lembrar também que nesse negócio do Quebrando o Tabu, que o cara falava essas besteiras, tinha um comentário de um ator chamado Bruno Gissoni, ex-ator global. E aí eu fiquei zoando ele nos stories, porque ele faz um monte de publicidade paga, LG, Spotify, comprou casa, não sei o que. E ele me mandou uma mensagem pedindo para eu tirar fake news de que ele tinha comprado uma casa de 1,7 milhão, não sei exatamente onde, mas perto da praia. E ele falou que fake news era crime. Aí eu falei pra ele, querido, fake news não é crime, pra começar. Segundo, você deve reclamar com o portal que falou sobre isso, não comigo. E terceiro e mais importante, não tenha vergonha da sua riqueza. Você trabalha honestamente, você pode comprar o que você quiser, você só não pode ser hipócrita. E na minha resposta, eu coloquei esses 2 gráficos aí que eu falei pra vocês. O de riqueza, o de pobreza, expliquei por que a economia não é jogo de soma zero, por que o cara tava falando uma besteira e por que ele falou pra mim de uma forma como se eu estivesse fazendo tudo por like, né? E eu falei pra ele, olha, eu tô aqui com muita paciência, eu vou te explicar algumas coisas aqui. Se você realmente estiver preocupado com as pessoas mais pobres e com a pobreza do mundo e blá, 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 você vai ler isso aqui e você vai entender o que eu tô falando. Obviamente ele não me respondeu, né? Porque o objetivo dessa galera lacradora não é fazer o bem, é parecer ser bom. Isso é o grande mal do século XXI, é a sinalização de virtude. Então, se eu pareço ser bom porque eu falei alguma besteira que as pessoas acreditam, legal. Agora, fazer o bem de verdade, disseminar informação, entender que o melhor que pode acontecer para a redução da pobreza é liberdade econômica, daí não, né? E voltando para o tweet que eu comentei, a falta de raciocínio lógico é um problema muito grave.
Então as pessoas não têm a capacidade de observar essas coisas, juntar essas coisas, fazer uma correlação, ter uma premissa e aí tirar uma conclusão. Elas tiram essas conclusões malucas, absurdas, sinalizadoras de virtude do cu. A galera aplaude, principalmente quando vem de celebridades, né? Que é uma coisa normal hoje em dia, isso acontecer. E aí essas coisas vão sendo repetidas como se fossem verdades, que é uma tática de propaganda nazista, fascista, comunista. Então repete, uma hora vai virar verdade, as pessoas vão acreditar naquilo. Então, qual é o objetivo, o ponto do que eu sempre falo aqui de ser um grande exército de agentes de informação? É conseguir fazer com que a pessoa que esteja com um pouquinho da cabeça aberta, mas só um pouquinho precisa, ela vai conseguir entender esse raciocínio lógico. Vai conseguir.